paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu estava dando uma caminhadinha aqui de manhã, no sábado, hoje é sábado, e eu estava refletindo sobre a cruz e tudo aquilo que a cruz me traz. Será porque era cruz? Por que as chicotadas? Por que as acusações? Parece que o nosso Senhor Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. E eu gostaria de te lembrar sobre isso, falar com você sobre isso, nessa manhã de sábado. Não damos valor à cruz, ao sacrifício. Não queremos aceitar que o Evangelho nos obriga a dar valor à cruz. Desculpa se eu estou sendo difícil de entender nessa manhã de sábado, porque eu fico pensando, por que somos tão arrogantes, orgulhosos, queremos encher a nossa própria barriga, se o nosso Senhor deu tudo dele para nós, criou um mundo, uma terra, um lugar, te fez gerar filhos, gerar famílias, te fez gerar ministérios, entregou a sua mão pessoas para você cuidar, para você que é líder, para você que é homem e mulher que entende o valor do Evangelho e o peso do Evangelho. Então hoje eu gostaria de te fazer lembrar sobre o peso da cruz. Mas Wagner, o que você quer dizer sobre o peso da cruz? Eu fui pesquisar quanto pesava a cruz, quanto é o tamanho da cruz, qual é a sua largura. E eu fiquei pensando o tamanho da cruz, qual era a largura da cruz. Cara, nós estamos indo de encontro ao inferno todos os dias, com as escolhas que nosso coração faz. Eu não sou melhor que você, eu não sou pior que você, eu sou o cara que mais errou e eu tenho a consciência que eu errei, que eu traí a cruz, que eu joguei fora o sacrifício que o meu Senhor fez por mim. Eu, Wagner, o diabo que mais pecou, vai de encontro ao inferno todos os dias. Quando eu traio, quando engano, quando eu minto, quando eu sou orgulhoso, quando eu não abraço, quando o Espírito Santo me obriga a abraçar. Desculpa, mas eu preciso te falar isso nessa manhã de sábado. Jesus e as suas bem-aventuranças só virão sobre a minha casa, sobre a minha vida, quando eu entendo o momento de cruz. Quando eu entendo o momento que o meu Senhor passou. E dou valor à cruz. Cara, que dificuldade nós temos, geração, de olhar para a cruz, olhar as chicotadas, lembramos da coroa de espinho, gostamos do madeiro, lembramos uma lança que transpassou no nosso Senhor. Claro, ele ressuscitou ao terceiro dia, todos pregamos isso. Mas eu quero te lembrar do momento da cruz, daquilo que ele usou, que o nosso Deus usou como sacrifício para a cruz. Traímos, enganamos para gerar ministérios que às vezes não estão nem atrelados à coisa que o Evangelho nos obriga a viver. Somos arrogantes, orgulhosos e não queremos aceitar a correção que o Evangelho nos obriga. Pregamos palavras que vão encher nossa própria barriga, pregamos mentira para edificar aquele que está no altar e não o dono do altar. Perdoa se eu preciso te lembrar todos os vídeos meus que é necessário viver as verdades que o Evangelho nos obriga. Cara, que dificuldade nós temos, eu tenho, que você tem, de entender o valor da cruz, o valor do sacrifício. Paulo vai dizer que
É necessário viver a transformação. Paulo vai dizer que o mal que ele não quer, ele pratica todos os dias. Mais ou menos essa frase. Não estou lembrado do contexto dessa frase direito, mas você vai entender o objetivo do que eu quero te dizer. Cara, que dificuldade nós temos de olhar para Cristo, olhar para a cruz, olhar para o Evangelho e não abrir mão de nós mesmos para viver o Evangelho. Há prostitutas, há viciados, há alcoólatras no mundo aí fora, precisando de você pregar uma palavra. Precisando de você falar algumas verdades. Há ministérios hoje, igrejas cheias. Estamos enchendo a barriga deles, mas não estamos transformando eles. Cara, como eu vou pregar para você uma verdade, se quando eu subo no altar, eu vou pregar aquilo que enche a minha barriga? Como eu vou pregar umas verdades, se as verdades que pregam hoje é chave de carro, chave de casa, são revelações emocionais, hinos que me balançam na hora, e 10 minutos depois eu continuo o mesmo diácono, arrogante, mentiroso, astuto. Parece que eu preciso chorar naquele momento. E depois que esse hino acabar, diz, é o mesmo Wagner, que decidiu trair a cruz, que decidiu trair as chicotadas que o nosso Senhor levou. Eu preciso balançar a árvore nessa manhã de sábado para te dizer: precisamos viver diferente, ser a nova criatura que o Evangelho nos obriga a ser todos os dias. Hoje eu quero pregar, hoje eu quero conversar com você, que eu não posso dizer nem que é uma pregação. É simples uma conversa do diácono Wagner para aqueles que têm ouvido e que querem tirar as escamas dos seus olhos. Eu preciso te dizer isso. Estamos indo de encontro ao inferno. De pregar algumas mentiras e achar que essas mentiras é o Evangelho. Cara, quantas vezes transformamos a pregação, quantas vezes transformamos o nosso comportamento só no altar ou só na rua? Já viu aquelas pessoas que têm uma voz no altar e outra voz no mundo? Tem um comportamento no altar e tem um comportamento no mundo? Cara, eu não posso viver assim. Eu não posso ser assim todos os dias. Mas Wagner, você é pecador e arrogante. Sou arrogante e pecador. Mas eu preciso falar as verdades. Sou mentiroso? Sou. Eu não fico aqui dizendo que eu sou o cara santo, vou falar em línguas. Vou pegar palavras emocionais para mudar aquilo que você está vivendo. O meu Senhor, Ele pregou a verdade. Pergunta para Davi quando recebeu Natã. E Natã apontou o pecado de Davi. Quantas vezes vemos o Senhor falar assim: vai e não peques mais, para que não aconteça de novo aquilo que aconteceu na sua vida? Será que não temos a coragem de vencer a multidão e tocar nas vestes? Realmente sentir a virtude? Será que não temos coragem de mudar aquilo que nós estamos vivendo? Porque aquilo que nós estamos vivendo é gostoso. Ir para a igreja, cantar hinos pentecostais, para rodar, girar, bradar em línguas. E não vamos ao leite do hospital profetizar cura por enfermo, ser aquele que vai doar uma cesta básica para a viúva, que não vamos cuidar das crianças. Quantas mulheres foram agredidas por homens que se dizem homens de Deus? Quantas crianças têm problemas emocionais, que estão vivendo dentro de uma casa onde são os pastores que são líderes, onde são diáconos que são líderes, onde são os presbíteros que são líderes missionários, que estão agredindo as suas mulheres, agredindo as suas crianças. Cara, a culpa é sua, a culpa é minha. Abandonamos um lar onde precisam da gente.
que possamos realmente ser de Deus. Traímos a cruz todos os dias. Enganamos todos os dias aquilo que o Senhor fez. Jogamos fora cada chicotada que Ele levou sobre si. E quando Ele levou a chicotada, Ele próprio fala: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, todavia, faz a sua vontade. Será que realmente estamos afirmando isso? Todavia, faça a sua vontade. Por que não abrimos mão de uma casa de 1 milhão? Por que não abrimos mão de um carro de sei quantos mil? Por que não abrimos mão de um altar onde estão pregando mentiras? Por que não podemos simplesmente pegar as nossas redes e seguir a Cristo, como Pedro fez? Será que nós somos como o jovem rico, que dissemos: Senhor, ainda vivo preceitos e mandamentos, meu Pai, mas não temos a coragem de abrir mão de tudo isso, dessa religiosidade toda, e seguir a Cristo? Cara, que dificuldade de verdade que nós temos é essa? Que precisamos ser corrigidos todos os dias pelas sãs doutrinas que o mundo nos oferece, mas não queremos escutar a voz do Senhor. Perdoa se eu não consigo pregar de outro jeito. Eu preciso te dizer nessa manhã de sábado: parece que a doutrina de um homem está bloqueando você, que não deixa você ter a coragem de falar. Que subimos em um altar, pregamos 1 hora, meia hora, 30 minutos de coisas que vai encher a barriga de que lidera aquele ministério. Ah, Wagner, mas você só bate na igreja, você só bate em líder. Eu não estou batendo em líder. Eu não estou batendo na igreja. Eu quero que o líder escute aquilo que eu estou pregando e pregue as verdades que eu preciso escutar, que eu preciso viver. Não é sobre dízimo. Não pode ser sobre dízimo. É sobre a cruz. É sobre Deus. É sobre Cristo. É sobre cada chicotada que o nosso Senhor levou. Cara, que dificuldade é essa que eu e você temos de olhar para o futuro e perceber que o nosso Senhor está voltando. Virar uma geração aí que não poderá adorar ao Senhor. Que possamos ser exemplo para a próxima geração. Não, a geração do diácono Wagner errou, mas até o final tentou consertar o altar. Eu quero que a geração da minha filha tem 11 anos, acerte onde eu errei. Eu quero que a próxima geração que vem aí olhe para mim, olhe para você, olhe para a liderança que temos hoje e queira ser igual ou melhor. Vivemos uma vida pentecostal onde falar em línguas, dons espirituais, parece nos doutrinar. E não a verdade do Evangelho. Aquela verdade que diz assim, está na hora de transformação, está na hora de abrir mão do que você é para viver o Evangelho. Cara, por que somos tão mentirosos? Por que somos tão arrogantes? Vemos Deus, o poderoso que nós servimos, curar o câncer, a pessoa que tem câncer. Vemos o Deus transformar um viciado em um pastor, um drogado em um pastor, um drogado em um diácono. Sou eu, que até 15 anos atrás era um prostituto, que até 15 anos atrás era um drogado, um alcoólatra. E hoje estou aqui querendo pregar uma palavra para você, mas eu também errei. Eu continuo errando. Mas Wagner não transformou nada em você?
Sim, transformou muita coisa em mim. Mas todas as vezes que o céu me dá a oportunidade de ser diferente, ainda sou o Wagner dos 15 anos atrás. Ainda sou carnal, ainda sou orgulhoso, ainda sou arrogante. Que isso, Wagner? Você sempre bate em você nos seus vídeos. Eu preciso te dizer aonde estou errando. Para que você olhe, poxa, irmão, Wagner errou nisso. Eu não vou fazer dessa forma. Poxa, irmão, Wagner errou nisso. Eu não vou fazer dessa forma. Eu preciso ser um bom conselho que saia da minha boca para você. E se o meu comportamento me incentivar a ser diferente, olhe para a cruz. Olhe para cada chicotada que o nosso Senhor levou. Olhe para cada momento de acusação que caiu sobre ele. A culpa não era dele. Os pecados não eram dele. As afrontas e as acusações não eram dele. Eu quero te lembrar de um Deus tão poderoso que usou uma frase para mudar o ambiente que ele estava. Quem não tem pecado, que atire a primeira a pedra. Eu quero te lembrar de um Deus que viu um cara pescando. Ei, me siga. Independente do que ele era, do quem ele era, dos pecados, da arrogância dele, do orgulho de Pedro e assim por diante, que todo mundo fala que Pedro era um cara com uma personalidade diferente. Mas abandona tudo e me segue. O próprio Senhor falou isso para ele. Quantas vezes vemos o Senhor falar essas coisas e não enxergamos o quanto Deus é poderoso para mudar aquilo que você está vivendo. Jesus te ama independente daquilo que você é. Ele ama o prostituto, ele ama a prostituta, ele ama o pecador, ele ama o sujo, o ladrão. Cara, eu não consigo entender por que somos assim e por que somos assim. Parece que o livre-arbítrio nos deu a direção de ir de encontro ao inferno. Que isso, vai? Você quer dizer que por mais que eu adore o Senhor, eu vou para o inferno? Cara, a salvação é pela misericórdia do Senhor. Não é pelas obras. Não é porque você canta bem, não é porque você prega bem, não é porque você é um cara bonito, você passa gelzinho no seu cabelo, você tem um terno de 70 mil, uma casa de 1 milhão, os filhos lindos do olho azul, uma esposa linda do olho azul. Isso é só beleza. Isso é só patrimônio. O Evangelho não é isso. Eu gostaria de te lembrar que quando morremos, vamos para um caixão nu, sem anel de ouro, sem diploma, sem RGI de patrimônio, sem a empresa. Isso vai ficar nessa terra. E o ferrugem, a traça, as más cores daquele que herdarem isso, vai consumir. Mas existe mais coisas sobre isso que você precisa entender. O Evangelho é para mudar você, para te dizer que vale a pena viver diferente, para te mostrar um novo caminho, uma nova direção. O Evangelho, ele é para isso. Mas Wagner, eu estou sendo abençoado todos os dias. A minha casa é frutífera. A figueira que eu tenho casado, ela é frutífera. A minha mulher gera frutos. A minha mulher é mais do que bem-aventurada. É a mulher virtuosa. Eu sou um cara que prega a palavra, eu sou um cara que anuncia as boas novas. Mas não é só sobre isso. O Evangelho nos obriga a viver mais do que isso. Me perdoa se aquilo que eu prego para você hoje é só você não serve. Mas é essa a questão.
Se ponha no lugar de servo. Ei, geração, me perdoa se eu estou sendo duro demais nessa manhã de sábado. Me perdoa se meus vídeos são duros demais. Mas tudo que eu falo para você nessa geração serve para mim. Eu me ponho mais no seu lugar do que tudo. Então me perdoa se eu sou arrogante e orgulhoso e se eu prego algumas verdades. Porque eu não vou massagear o seu ego ou cantar um hino emocional para você chorar, chorar, chorar e meia hora depois estar do mesmo jeito. Eu não vou dar uma rajada de línguas. Eu não vou te abraçar e chorar. Mas eu vou te dizer, transforme-se. Viva as verdades do Evangelho. Mas Wagner, vai ser sempre assim? Sim. Porque o meu Senhor disse assim: vai e não peques mais. Vai e viva a transformação necessária que o Evangelho nos pede. Que seja Deus sobre todas as coisas. Perdoa se o diácono Wagner, o cara que mais pecou hoje, está sendo duro com você. Você não é criança mais. Você está 20 anos dentro de uma igreja, 10 anos dentro de uma igreja, 2 anos, 3 anos, 4 anos dentro de uma igreja, escutando a palavra todos os dias, e só entendeu não entendeu que é pela palavra. Não é sobre as vestes, é sobre comportamento. É sobre a mudança de comportamento. Ei, geração, Jesus te ama. Mas hoje eu quero te dizer que é necessário você viver o Evangelho. Ser menos orgulhoso, menos arrogante, menos mentiroso. Abrir mão de si próprio. Se entregar em verdade. Amar Deus sobre todas as coisas. Mas enquanto estivermos indo em direção ao inferno, a possibilidade dessa caminhada ser ruim é grande. Parece que essa caminhada de igreja em igreja, trocando de ministério, não vai te levar onde você precisa ir. Você precisa mudar aquilo que você está vivendo. Você precisa viver coisas novas. Peça ao Senhor que te renove todos os dias. Acorde pela madrugada. Faça uma oração com o coração. Entre para o teu quarto e feche a porta. É isso que a palavra nos diz. Gere um lugar de intimidade na sua vida. Faça, Senhor, me perdoa pelo momento de cruz que eu não dou valor todos os dias. Senhor, me perdoa pela chicotada que eu fiz você levar. Pela coroa de espinho que colocaram em você. Por mim. Por você. Peça perdão ao Senhor por todas as vezes que você trai Ele. Por todas as vezes que você engana Ele. Senhor, eu prometo que eu vou ser menos carnal. E na primeira oportunidade eu sou carnal. Senhor, me perdoa pelas verdades que eu não estou pregando. Cara, sobe no altar e dá um gritão. Fala, Senhor, livra o pecado e tira o pecado que está em mim. Por que você não sobe no altar e fala assim: ei, você é pecador, eu sou pecador. Eu sou sujo, eu sou arrogante, eu sou orgulhoso. Eu não quero viver a transformação que Paulo pregava. Assim, claro, nua e crua. Sem firulas, sem magias, sem mágicas. Por que você não faz isso? Em algum momento da sua vida, não chuta o balde no meio do quintal e fala: Senhor, eu não quero viver dessa forma, eu não quero morrer dessa forma, eu não quero ser isso que eu sou hoje. Por que você não faz isso em algum momento da sua vida? Quando for convidar você a pregar a palavra, porque você, antes disso, você não sobe no altar e dá essa rasgada de verdade. Olha para o céu, olha para quem está te olhando e fala assim: olha,
Estamos indo de encontro ao inferno. Com as mentiras que estamos pregando por aí. Com as falsas verdades do evangelho que estamos pregando por aí. Por que você não faz isso em algum momento? Mas, Wagner, as pessoas não vão me aceitar. Que eles não te aceitem. Mas que entendam aquilo que você quer falar. Você tem voz, líder. Você tem voz, pastor. Você tem voz, diácono. Você tem voz, presbítero. Você tem voz, diaconisa. Você tem voz, missionário. Para de pregar mágicas. Para de pegar firulas. Em algum momento você vai ter que pregar a verdade. Mesmo que doa, mesmo que magoe, mesmo que machuque, mesmo que gere feridas. O evangelho, ele é verdade, independente daquilo que você viva. Se é adulto, fala, você é um adúltero. Se é uma prostituta, fale, você é uma prostituta, mas Deus vai mudar aquilo que você está vivendo. Me perdoa se eu estou sendo duro demais. Mas Jesus te ama. Eu quero parar esse vídeo hoje aqui e te dizer. Sem pregar a verdade, não vamos mudar a geração. Não vamos viver uma geração que decidiu seguir a Cristo. Lembra do deserto? Saímos do Egito. Fomos de encontro ao mar. E alguns que saíram do Egito afirmam assim: lá no Egito ainda tinha sepulcros para deitar os nossos corpos. Lugar para enterrar os nossos corpos. Parece que gostamos de tempestade em tempestade. Gostamos de condenação em condenação para poder se abrir no altar e dar testemunho. Ai, porque eu estou sendo perseguido pelo diabo. Às vezes a culpa não é do diabo, não, irmão. A culpa é nossa. A culpa é minha. Se botarmos menos coisas na conta do diabo e botarmos mais as coisas na nossa conta, poderemos viver a transformação necessária. Porque esse Jesus é a verdade que liberta. Viva a verdade. Porque o texto vai dizer assim: conhecereis a verdade vos libertará. Realmente conheces a verdade? Queres viver a verdade? Ama a Deus sobre todas as coisas? Então, está na hora de viver a verdade. Eu vou terminar esse vídeo hoje assim. Está na hora de viver a verdade, geração. Abra mão de si próprio. Viva o Evangelho. Viva a verdade que o Evangelho nos cobra todos os dias. Transforme-se. Perdoa, geração, se eu estou sendo duro com você nessa manhã de sábado. Jesus te ama e eu também. Jesus te ama e eu também. Desperta, geração. Jesus te ama e eu também. Olha que visão maravilhosa. Tudo isso Ele fez para você. Para que você viva. Para que você possa entender o quanto Ele é poderoso. Então, geração, viva as transformações que o Evangelho nos pede. Jesus te ama. E eu também.